Olá, graças e paz, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal IBR Fiel TV. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou diácono aqui na Igreja Batista Remanescente Fiel e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série semanal de estudos aqui, toda terça-feira, trazendo o estudo para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. E hoje o estudo vai ser sobre tipos de salmos. Vamos ver aí alguns tipos de salmos e estudar sobre o livro de Salmos. É muito interessante o livro de Salmos, É muito interessante estudar sobre salmos. Vamos começar pelo título do livro. Na Bíblia hebraica, o livro dos Salmos é intitulado como Sefer Tehillim, Livro dos Louvores. O nome Salmos advém do grego psalmoi, que foi utilizado em uma versão da Septuaginta, Codex Vaticanus, e refere-se a hinos acompanhados por instrumentos de cordas. No estudo do Antigo Testamento, é observado que tem livros que são poéticos, livros sapienciais de sabedoria e livros proféticos. O livro de Salmos, como o livro de Cantares, está relacionado aos livros poéticos. Embora Salmos ainda contenha sabedoria e profecia, ele está mais voltado à poética, a ser livro poético. E os Salmos, eles têm gêneros literários, ou seja, tipos literários. Então, quando nós estamos falando aí sobre um tipo de salmo, nós estamos falando sobre um tipo de literatura que ele aborda. E segundo o material de pesquisa da Faculdade Batista Teológica de São Paulo, na qual eu sou seminarista, diz o seguinte: pela análise do gênero, é possível constatar que existem certas fórmulas literárias fixas que praticamente estão invariavelmente relacionadas a determinadas situações vivenciais. Em outras palavras, cada situação vivencial requer uma determinada expressão literária. É possível identificar 4 gêneros principais: hinos, súplicas e lamentos, ações de graça e poemas de instrução e meditação. Então, tem esses 4 tipos literários principais que podemos identificar ali no livro de Salmos. Novamente, hinos, súplicas e lamentos, ações de graça e poemas de instrução e meditação. Vamos começar falando então sobre os hinos. Os salmos hínicos normalmente obedecem a um esquema literário uniforme. No início, uma exortação para louvar a Deus. Na sequência, o corpo do hino, que descreve os motivos daquele louvor. E no final, uma conclusão geralmente constituída por uma nova exortação para louvar a Deus ou por uma oração a Deus. O exemplo de salmo assim é o Salmo 33. Eu não vou ler agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas recomendo a todos que leiam depois com mais calma, com mais tempo. Vou passar muitas referências de salmos aqui, não vou ler todos, porque senão o vídeo vai dar muitas horas. Mas você pode voltar o vídeo aí, pode acompanhar, pode anotar, pode ler, os diferentes tipos de salmos. Então, para mais exemplos de salmos que são hinos, eu vou passar aqui o Salmo 8, Salmos 19, 29, 33, que já falamos, o 46 ao 48, 76, 84, 87, 93, do 96 ao 100, do 103 ao 106,
113, 14, 117, 122, 136 e do 145 ao 150. Todos esses são salmos que são considerados hinos. E essa categoria de salmos que são hinos está dividida em 4 subgrupos, que são, primeiro, os cânticos de Sião, que louvam a Deus por sua presença em Sião. Exemplos, Salmo 46, 48, 76, 87. Segundo, os salmos que celebram o reino de Deus, ou cânticos de entronização que celebram o reinado universal de Deus. Alguns exemplos, Salmo 47, 93, do 96 ao 99. E também temos os salmos que celebram a Deus como Criador e os salmos que celebram a Deus como Salvador. Alguns exemplos, Salmo 145, Salmo 150. São salmos que celebram a Deus como Salvador. Então, só para entender um pouco melhor, dentro desse tipo de salmos, de hinos, esse gênero literário de salmos que são hinos, tem 4 subgrupos, que são esses que eu mencionei, certo? Agora vamos falar sobre o tipo de salmos que são súplicas e lamentos. As súplicas são um grito de um sofredor dirigido a Deus em meio à angústia. E no geral, as súplicas começam com uma invocação e no corpo do salmo, o suplicante dirige-se a Deus descrevendo uma situação emergencial e afirma-se que Deus age por aqueles que o buscam. E as súplicas estão classificadas entre coletivas e individuais. As súplicas coletivas, alguns exemplos, Salmos 12, Salmo 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 106 e mais alguns. E súplicas individuais, alguns exemplos, Salmos 3, 5, 6, 7, 13, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 42, 54, entre outros. É interessante notar que a maioria das súplicas, sejam elas individuais ou sejam elas coletivas, termina com uma expressão de louvor a Deus. Alguns exemplos, o Salmo 7, no verso 17, 13, verso 6, 22, do 24 ao 31, 26, 12. Então, esses salmos, eles terminam com uma expressão de louvor a Deus. Ou quando não terminam assim, terminam com uma afirmação de que Deus entendeu o clamor dos suplicantes e intervirá na situação deles. Alguns exemplos, Salmos 5, verso 11, 12, 6, verso 9, 54, verso 7, 55, 22. São alguns exemplos de salmos assim. Agora vamos falar de salmos que são salmos de ações de graça. O que são salmos de ações de graças? São aqueles cujo agradecimento é essencial no poema. Alguns exemplos: Salmos 18, 21, 30, 33, 34, 40, do 65 ao 68, 92, 116, 118, 124, 129, 138, 144. E normalmente os salmos de ações de graças obedecem à seguinte estrutura:
Iniciam-se com um convite ao louvor, na sequência há uma descrição dos atos de salvação de Deus e terminam com uma oração ou com uma expressão de confiança no Senhor. E agora vamos falar sobre os salmos de instrução e meditação. Os salmos de instrução e meditação apresentam a realidade da morte, a efemeridade da vida, as ações maléficas dos ímpios e a necessidade de deixar o coração ser instruído pelo conselho do Senhor, em meio às contradições da vida. Alguns exemplos de salmos assim: Salmos 1, Salmo 9, 10, 14, 19, 25, 33, 34, 37, 39, 49, 50, 52, 53. Enfim, tem mais uma lista enorme de salmos assim, né? São salmos de instrução e meditação. E já para concluir o estudo de hoje, eu gostaria de ler um salmo que eu gosto muito, que é um salmo, ele é um hino, ele fala sobre o reinado universal de Deus, que é o Salmo 96. Ele nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques, ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Aleluia, graças a Deus, assim seja, Senhor. Muito lindo esse Salmos, que é um hino. Ele fala sobre a plenitude do poder de Deus, sobre o Senhor reinar soberano sobre todos os povos. E é lindo ver esse poema, ver esse salmo, ver essa verdade, né? E é bom que nós gravamos, que nós decoramos, que nós estudamos, sempre ver as belezas que tem na palavra do Senhor, tem no livro de Salmos, né? É muito importante meditar na palavra, estudar e se dedicar, né, a entender essas palavras que são tão preciosas para nós. Eu te convido agora a orarmos pelo estudo de hoje, pela palavra que foi dita, né? Que o Senhor abençoe cada um. Senhor, obrigado, Pai, por esta palavra, pelo estudo. Que seja, Senhor, edificante para a nossa fé, edificante para os meus irmãos em Cristo, edificante para a Tua igreja. Que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E que este vídeo, que esta palavra possa alcançar muitas pessoas e que seja, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Então, eu já quero convidar você para assistir o próximo estudo, né? O próximo vídeo vamos continuar falando sobre o livro de Salmos, vamos falar mais sobre a divisão dos Salmos, sobre mais conteúdo dos Salmos, vamos falar sobre os Salmos messiânicos, os Salmos de degraus e entre outros. Então já fica aqui o convite para a próxima semana, certo? Então que Deus abençoe cada um, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus, amém.